Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais transformadores e, francamente, mais confusos da história do Brasil, né? A Era Vargas. A gente recebeu um material excelente que traça essa trajetória toda do Getúlio, e a missão aqui é tentar responder uma pergunta que assombra o Brasil até hoje, eu acho. Como que o mesmo homem conseguiu ser ao mesmo tempo um ditador com inspirações fascistas e, anos depois, um herói dos trabalhadores, eleito democraticamente? É um quebra-cabeça. É o grande paradoxo brasileiro, né? E os documentos que a gente analisou, eles nos dão as peças. A gente vai tentar montar essa figura complexa, porque para entender o Brasil de hoje, nossas leis trabalhistas, nossas grandes estatais, até a nossa forma de fazer política, é preciso entender o DNA que o Vargas deixou em tudo isso. Ele não foi só um presidente, ele foi, assim, um arquiteto do Brasil moderno. O arquiteto com projetos bem contraditórios, então. Certo, vamos começar pelo início de tudo. O ponto de partida é a Revolução de 1930. O que estava acontecendo no país para uma figura como Vargas conseguir chegar ao poder? O que a gente tinha ali era o esgotamento total de um modelo. A República Velha, com aquela famosa política do café com leite, sabe? Onde São Paulo e Minas Gerais ficavam se revezando no poder. Aquilo já não representava mais o país. Tinha novas forças surgindo. Os militares, as classes médias urbanas, as elites de outros estados. Aí a crise de 1929 quebrou o café e, com ele, a base de sustentação desse arranjo todo. A Revolução de 30 não foi só uma troca de presidente, foi o colapso de uma era. E o Vargas, que tinha perdido a eleição, chega ao poder por um levante armado. E pelo que eu vejo aqui, a primeira atitude dele já mostra a que veio, certo? Ele não chega para restaurar a velha ordem, pelo contrário. Exatamente. A primeira canetada dele já é um ato de ruptura. Ele começa a governar por decretos, fecha o Congresso e, o mais importante, ele nomeia interventores militares para os estados. Isso foi um golpe direto no poder dos coronéis das oligarquias locais que mandavam e desmandavam. Ele estava dizendo, a partir de agora, o poder central sou eu. Ele começa a construir um Estado forte e centralizado desde o primeiro dia. E ao mesmo tempo que ele centraliza o poder, ele começa a construir uma imagem popular. Vejo aqui a criação de ministérios que hoje parecem óbvios, mas que na época eram, revolucionários, né? Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O da Educação e Saúde. Foi uma mudança de foco do Estado. Totalmente. Ele percebeu que a questão social era a grande pauta do século XX. O Brasil estava se urbanizando, a classe operária crescia e não tinha legislação para mediar as relações de trabalho. Ao criar esses ministérios e começar a esboçar as primeiras leis trabalhistas, férias remuneradas, regulamentação do trabalho feminino e infantil, ele estava ocupando um vácuo. E politicamente, ele estava construindo uma base de apoio popular que nenhum outro político da República Velha jamais teve. Mas esse período, o chamado governo provisório, não foi nada tranquilo. O material destaca uma tensão política crescente, quase uma guerra ideológica. De um lado, a ação integralista brasileira. Que era, sem meias palavras, o fascismo brasileiro. Com os uniformes verdes, a saudação manauê, uma hierarquia rígida e um discurso nacionalista anticomunista. Eles cresceram muito, capitalizando o medo da desordem. E, do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. A ANL era uma frente ampla de esquerda com forte influência do Partido Comunista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Eles defendiam reforma agrária, não pagamento da dívida externa, nacionalização de empresas. Ou seja, o país estava completamente polarizado. Era um barril de pólvora. E esse barril explode em 1935 com a intentona comunista. O material diz que foi uma rebelião, rapidamente sufocada. O que me intriga é, se foi algo relativamente pequeno, como é que o Vargas conseguiu usar isso para mudar completamente os rumos do país? A propaganda dele era tão eficiente assim? Era mais que eficiente.
Era genial do ponto de vista da manipulação política. A intentona foi um erro estratégico tremendo dos comunistas, uma aventura mal planejada que foi esmagada em dias. Mas pro Vargas foi um presente. Ele usou o levante para criar um pânico moral, uma histeria anticomunista em escala nacional. Ele decretou estado de sítio, prendeu milhares de pessoas, comunistas ou não, e passou os 2 anos seguintes martelando na tecla de que o Brasil estava sob uma terrível ameaça vermelha. Ele estava preparando o terreno para o seu grande golpe. E o golpe vem em 1937, sustentado por uma das primeiras grandes fake news da nossa história, né? O Plano Cohen. Exato. O Plano Cohen é uma peça de ficção grotesca, um suposto plano de insurreição comunista cheio de detalhes absurdos sobre massacres e incêndios em igrejas, que a gente sabe hoje que foi forjado por militares ligados a ele. Mas o fascinante é como foi usado. O plano foi lido em cadeia nacional de rádio, estampado nos jornais. Ele criou o clima de pânico que permitiu ao Vargas se apresentar como salvador da pátria. Foi a desculpa perfeita para ele dizer: vejam, a democracia é fraca, não consegue nos proteger. Eu preciso de poderes totais para salvar o Brasil. E com isso ele fecha o Congresso, cancela as eleições e impõe uma nova Constituição, a polaca, que era abertamente inspirada em regimes fascistas europeus. Começava a ditadura do Estado Novo. O que define esse período? É um período de duas caras. De um lado, a face repressora, censura prévia da imprensa, extinção dos partidos políticos, perseguição violenta a opositores, com o temido DOPS, a polícia política, prendendo e torturando. Havia um controle social absoluto e, claro, um culto à personalidade de Vargas, construído por uma máquina de propaganda gigantesca, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP que vendia a imagem do pai dos pobres, né? Exatamente. O DIP controlava tudo, dos programas de rádio às cartilhas escolares, para garantir que a única imagem do Vargas que chegasse ao povo fosse a de um líder benevolente. E aí entra a outra face do Estado Novo, a consolidação dos direitos trabalhistas. Em 1943, ele outorga a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E aqui tá a grande jogada que o material aponta. A CLT não surge do nada, né? Ela compila muitas demandas antigas do movimento operário. Qual foi a sacada de Vargas aqui? A sacada foi uma obra-prima de engenharia política. Ele pega as reivindicações históricas dos trabalhadores, empacota numa lei abrangente e se apresenta como grande doador desses direitos. Com isso, ele cria uma dívida de gratidão, uma lealdade profunda na classe trabalhadora. Só que tem um porém, e é um porém gigantesco. Ao mesmo tempo, ele atrela os sindicatos ao Estado. Os sindicatos passam a ser controlados, financiados e fiscalizados pelo Ministério do Trabalho. É o famoso peleguismo. Ah, entendi. Ou seja, ele concede direitos sociais com uma mão, mas com a outra ele retira a autonomia política e a capacidade de contestação dos trabalhadores. Ele neutraliza qualquer liderança sindical que pudesse ser uma ameaça. Perfeito. Ele cria uma massa de apoio fiel e, ao mesmo tempo, desmobilizada politicamente. É uma relação de tutela, de paternalismo. O Estado te protege, te dá direitos, mas em troca exige sua lealdade e obediência. E na economia, essa mesma lógica do Estado forte e interventor se aplica, certo? Uma coisa que me chama a atenção nos documentos é essa obsessão pela indústria de base. Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce. Por que essa urgência? Qual era a visão por trás dessa aposta no Estado como motor da economia? A visão era de construir um Brasil autônomo. Vargas e seus assessores entendiam que um país que não produz o próprio aço, que não explora seus próprios minérios, que não tem uma indústria forte, será sempre dependente das potências estrangeiras. A criação dessas estatais era um projeto de soberania nacional. A ideia era substituir importações e dar ao Brasil a infraestrutura básica para um salto industrial. Era uma aposta altíssima no Estado, como grande planejador e indutor do desenvolvimento. Ok, então a gente tem uma ditadura, um controle social forte, um projeto nacionalista na economia e então o mundo entra em guerra. E aí surge a maior contradição de todas. A contradição que vai derrubá-lo. O Brasil, depois de muita hesitação,
entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, contra as potências do eixo, ou seja, contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Nós enviamos a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar na Itália. E aí a pergunta se torna inevitável e insustentável. Como é possível que soldados brasileiros morram na Europa lutando pela democracia, enquanto o Brasil vive sob uma ditadura inspirada nesses mesmos regimes que a gente combate? A hipocrisia ficou explícita demais. Demais. A pressão interna cresceu enormemente. A imprensa, mesmo com a censura afrouxada, começou a cobrar. Os militares que voltaram vitoriosos da guerra já não aceitavam mais a ditadura. A situação ficou insustentável. E em 1945, os próprios militares que o colocaram no poder o forçam a renunciar. Parecia o fim definitivo da era Vargas. Parecia, mas o que ninguém esperava e que o material que a gente tem aqui destaca é que a figura do Vargas era muito maior do que seu governo. Ele sai do Palácio do Catete, mas não sai da cabeça do povo. E em 1950, ele volta. E volta de forma triunfal nos braços do povo, eleito democraticamente com uma votação esmagadora. É impressionante. O ditador deposto se torna o presidente eleito. Ele se candidata pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que ele mesmo ajudou a criar, e se apresenta como defensor dos trabalhadores contra as elites. Só que esse segundo governo não tem nada da estabilidade autoritária do Estado Novo, pelo contrário. O que os documentos descrevem é uma crise permanente. Uma crise em várias frentes. Na economia, a inflação estava altíssima. E na política, a oposição era implacável. E essa oposição não era qualquer uma. A UDN, a União Democrática Nacional, representava uma elite liberal fortemente antigetulista, que via em Vargas a personificação do populismo e do autoritarismo. A figura do Carlos Lacerda, com sua retórica inflamada no jornal Tribuna da Imprensa, era o megafone dessa oposição. Eles não estavam apenas criticando uma política, eles estavam atacando o próprio modelo varguista de Estado. E a grande bandeira de Vargas nesse governo, o nacionalismo econômico, jogava mais lenha nessa fogueira, né? A campanha "O petróleo é nosso" não foi só um slogan, certo? O material indica uma briga de gigantes por trás disso. Foi uma batalha campal. De um lado, Vargas e os nacionalistas, defendendo que o petróleo brasileiro deveria ser explorado por uma empresa estatal para que as riquezas ficassem no país. Do outro lado, grupos ligados a interesses internacionais e a elite liberal da UDN que defendiam a abertura para empresas estrangeiras. A criação da Petrobras em 1953 foi uma vitória enorme para o Vargas, mas também lhe custou muito caro. Ele contrariou interesses poderosíssimos, dentro e fora do Brasil. E a pressão foi aumentando. O cerco foi se fechando até o estopim em agosto de 54. O atentado da Rua Toneleiro. Foi morto. As investigações rapidamente apontaram para um homem da guarda pessoal de Getúlio, o Gregório Fortunato. A crise explode de uma forma avassaladora. A imprensa, liderada pelo Lacerda, acusa Vargas de ser o mandante. As Forças Armadas exigem a renúncia dele. Ele estava completamente encurralado. E então vem o desfecho trágico e, teatral. Em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, ele se suicida com um tiro no coração. E deixa a famosa carta-testamento. E com esse tiro no peito, ele vira o jogo completamente. Quer dizer, a carta é um documento político genial. Nela ele se coloca como vítima das forças e os interesses contra o povo. Ele transforma sua morte num ato de sacrifício. Ele deixa de ser o político acuado, prestes a ser deposto, e se transforma num mártir. A comoção popular foi gigantesca, com multidões nas ruas atacando jornais, embaixadas. Ele sai da vida para entrar na história como ele mesmo escreveu. Então, voltando à nossa pergunta inicial. Ao final de tudo, quem foi Vargas? O pai dos pobres que deu a CLT e a Petrobras ao povo? Ou a mãe dos ricos, que usou o Estado para impulsionar uma nova elite industrial e modernizar o capitalismo no Brasil? E claro, não dá para esquecer o ditador, o homem do Estado Novo, da censura, da perseguição política. O maior legado.
Um líder que mostrou que, no Brasil, o autoritarismo e o apelo popular podem andar de mãos dadas, que o desenvolvimento econômico pode acontecer à custa da liberdade política. As marcas dele estão aí até hoje. Sem dúvida. A análise dos documentos deixa esse paradoxo muito claro. Ele consolidou direitos fundamentais para os trabalhadores, mas o fez dentro de uma estrutura autoritária que suprimia a liberdade política. Ele impulsionou a indústria nacional, mas o fez com um Estado que controlava quase todos os aspectos da vida social. É uma figura que nos força a pensar até hoje sobre essa relação muitas vezes tensa entre desenvolvimento, justiça social e demografia no Brasil. Exatamente. E o material que a gente analisou termina com o vice João Café Filho assumindo em meio a uma instabilidade política e militar gigantesca. Isso me deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. De que maneira essa saída dramática do Vargas, essa transformação de um político encurralado em mártir nacional, pode ter, na verdade, aprofundado as feridas e acentuado as tensões entre militares e políticos, semeando as sementes da crise que culminaria no golpe de 1964, exatamente uma década depois. É algo a se pensar.